E ala Habiba, tudo bem contigo? Eu sou a Ci Duarte, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero compartilhar a minha segunda leitura do livro O Diário de Anne Frank. Eu tenho um carinho muito especial por esse livro, O Diário de Anne Frank, porque foi um dos únicos livros que eu li na minha adolescência, né? Na época a gente não tinha o hábito de ler, não tinha muito incentivo à leitura, então era aquela coisa de só ir pro colégio, voltar pra casa, almoçar e ficar o dia todo vendo TV. Era essa a minha adolescência. Anne Frank foi uma menina alemã de origem judia. Ela nasceu na Alemanha no dia 12 de junho de 1929. A Alemanha, então, ela estava já nesse período bem empobrecida, né? Porque ela saiu da Primeira Guerra arrasada, pobre. O cenário era de muita pobreza, de alta inflação. E, em 1933, ela tinha uma irmã, a Margot, que era 3 anos mais velha que ela, o pai, Otto Frank, e a mãe dela, Edith Frank. Eles resolvem ir para a Holanda. Eles começam uma nova vida. O pai da Anne, então, trabalha numa empresa de especiarias, ele é tido como um diretor ali da empresa. Só que em 1º de setembro de 1939, a Alemanha já nazista invade a Polônia e começa aí a Segunda Guerra Mundial, liderada pelo nazista Hitler, Adolf Hitler, que não era nem alemão, diga-se de passagem, ele era austríaco, abandonado pelos pais, os pais se separaram, um artista desiludido porque ele pintava, ele era um pintor, e ele foi 2 vezes rejeitado pela Escola de Artes de Viena. Então ele viaja para a Alemanha, ele se voluntaria no exército alemão, então ele participa da Primeira Guerra, né? Ele luta na Primeira Guerra juntamente. A Alemanha sai da Primeira Guerra arrasada, cresce a pobreza, cresce o desemprego, cresce o índice de inflação, e isso que deu mais força ainda para Hitler e para as ideias extremistas, racistas, preconceituosas, ódio aos judeus, ódio às minorias. Ninguém era poupado, como Anne conta mesmo no diário dela. É interessante a gente prestar atenção nesse fato histórico, porque a história nos diz muito, né? Fechando parênteses, voltando então para a Holanda, em 10 de maio de 1940, os alemães invadem a Holanda e o exército holandês acaba se rendendo aí em menos de 5 dias. A partir disso, começa a surgir muitas restrições aos judeus. Eles não podem ir a parques, eles não podem andar de metrô, eles têm que devolver suas bicicletas, eles não podem praticamente fazer nada. Até para ir nos mercados, eles tinham que ir em horários específicos e ainda por cima em estabelecimentos que eram específicos para os judeus. Tá, mas dentro desse contexto todo, como que a Anne começou a escrever no diário dela? No dia 12 de junho de 1942, Anne completou seus 13 anos. E entre alguns presentes que ela ganhou um diário. E a partir de então, uma adolescente de 13 anos começa a escrever. Faz dias que não escrevo, porque eu quis, antes de tudo, pensar nesse diário. É estranho uma pessoa como eu manter um diário. Não apenas por falta de hábito, mas porque me parece que ninguém, nem eu mesma, poderia interessar-se pelos desabafos de uma garota de 13 anos. Mas que importa? Quero escrever. E mais do que isso, eu quero trazer à tona tudo que está enterrado bem no fundo do meu coração. Há um ditado que diz: o papel é mais paciente que o homem. Lembrei-me dele em um dos meus dias de ligeira melancolia, quando estava sentada com a mão no queixo e tão entediada e cheia de preguiça que não conseguia decidir se saía ou ficava em casa. Sim, não há dúvida de que o papel é paciente. E como não tenho a menor intenção de mostrar a ninguém este caderno de capa dura que atende pelo pomposo nome de diário, a não ser que encontre um amigo ou amiga verdadeiros, posso escrever à vontade. No dia 5 de julho de 1942, a Margot Frank, irmã da Anne, ela recebe uma convocação para ir trabalhar para os nazistas. Então o Otto e a Ingrid, os pais da Anne, desconfiam e acham melhor então já partirem para o esconderijo, para o anexo secreto lá dentro da empresa que o pai da Anne trabalhava. Que ele já vinha, além disso, ele já vinha há algum tempo já projetando, já organizando esse esconderijo. Alguns dias depois deles já estarem nesse anexo, alguns amigos juntam-se a eles.
E ao todo passam a ser 8 pessoas vivendo por um período de 25 meses nesse isolamento, né, nesse anexo, isoladas do mundo todo. Alguns amigos ajudam eles, levando comidas, levando livros. E aí a gente vai vendo no diário da Anne um registro de tudo que eles têm vivido lá, inclusive as notícias que eles vão ouvindo nos rádios, e a gente acompanha o amadurecimento dessa menina, né? Porque o que acontece? A Anne começa a se desenvolver, ela é uma adolescente, as roupas delas que já não têm servido mais, os sapatos que estão apertados, as aflições dela, as tretas que eles têm lá dentro desse esconderijo, as dificuldades que eles passam. Imagina, eles estão dentro de uma empresa, eles não podem ser descobertos, então tudo que eles têm que fazer ali é o mínimo de barulho possível. Eles têm que acordar antes do pessoal da empresa chegar para trabalhar. Se a gente já se sente muitas vezes aflita de ter adiado por um período, né, os nossos sonhos, alguns dos nossos sonhos, imagine como que eles não se sentiam lá dentro, sabe? E tu olhar para a janela e ver explosões, e ver aviões, barulho de aviões, e ver que os teus amigos estão sumindo, sabe? Que não tem mais notícia, e todo o contexto que foi essa catástrofe da humanidade, que foi a Segunda Guerra e o Holocausto Judeu. Então, eu assisti também alguns filmes e documentários. Tem um documentário lindíssimo no Netflix, que é Anne Frank, Vidas Paralelas, que se tu te interessar por esse livro, vale a pena também assistir. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link, o nome dos filmes que eu assisti. Tem alguns que tem cenas bem fortes, então se tu se sensibiliza bastante eu não aconselho, mas se tu tem interesse em ter um maior conhecimento sobre a Segunda Guerra, vale a pena assistir. A Lista de Schindler, esse filme tem em torno de 3 horas, então ele conta a história de Oskar Schindler, que foi um dos únicos alemães que ajudaram muitos judeus a sobreviverem nesse período da guerra. Ele tinha uma empresa de panelas, então ele contratava os judeus para trabalhar para ele. E a partir de um tempo ele começou, todo o dinheiro que ele lucrou com essa fábrica, ele começou a salvar a vida de alguns judeus. Então esse filme, ele é em preto e branco já para situar nesse momento da história. E esse é um filme que baseado, né, em fatos reais, baseado na vida do Oskar Schindler. Ele é um filme bem emocionante também. Escritores da Liberdade, que fala de uma escola nos Estados Unidos. Agora eu não vou saber desenrolar bem o enredo, mas é uma escola norte-americana que eles são de periferia, então esses alunos eles sofrem muito com as gangues, né, a briga de gangues, os pais sendo assassinados e toda essa triste realidade que eles viviam. E uma professora, então, ela incentiva-os a terem, manterem um diário e a escreverem. É emocionante porque eles leem o diário de Anne Frank. Então, eles conseguem trazer uma das pessoas que conheceram a família da Anne, né? Eles levam essa pessoa para uma palestra na escola. Tem também no Netflix. Eu vou deixar o link de um filme que tem disponível aqui mesmo no YouTube, que é um filme que foi inspirado, baseado no diário da Anne Frank, que o nome do filme é O Diário de Anne Frank, e mais um outro filme que são As Memórias de Anne Frank. É um pouco diferente os dois, mas conta também, é baseado nesse diário dela. Outra também que eu achei interessante, se imagina se a Anne se ao invés do diário, a Anne tivesse ganhado uma câmera. Então é bem interessante porque ele faz meio que um link com a realidade que a gente tem hoje em dia dos telefones celulares, dos vlogs. Então conta a história da Anne, mas ao invés dos escritos dela, as cenas, ela gravando, ela fazendo um vlog. Então eu achei bem interessante, são vídeos curtos, tá aqui embaixo também. E eu vou deixar linkado, youtube.com/Anne Frank. Vale a pena assistir essa websérie. Outra coisa também é o annefrank.org, que é possível fazer uma visita virtual. Eu achei bem interessante. Ai, a gente sente uma coisa, sabe, no coraçãozinho, assim,
E essa é uma viagem que eu gostaria de fazer depois que passar tudo isso, né? Visitar de forma física o Museu da Anne Frank. Outro documentário que é Campos de Concentração Nazistas, tem no Netflix também. Ele é um documentário bem forte. Se tu não tem estômago, não assiste, porque são cenas reais de soldados norte-americanos quando eles renderam os alemães e foram libertar os presos nos campos de concentração. Então eles mostram, eles levam os civis, né? Civis são pessoas que não participaram ativamente da guerra, não foram soldados, então todos nós, por exemplo, eu seria uma civil numa guerra. E eles levaram os civis para os campos de concentração para mostrar o que o governo deles tinha feito com as pessoas, porque até então o governo do Hitler tinha tanta propaganda que eles distorciam as informações que iam para a mídia, né? Eles vão levar as pessoas e daí aparecem as pessoas indo rindo. Só que daí quando elas viam o terror que era aquilo, gente, é incrível de ver. A gente também é bem chocante. De acordo com as palavras do pai da Anne Frank, ele espera então que os leitores do seu livro, que os leitores do seu diário tomassem consciência dos perigos, do preconceito, da discriminação, da violência, do ódio contra as minorias. Essa é uma leitura que traz muito para a gente se pensar no terror que pode ser causado por uma guerra. A guerra não poupa ninguém. Agradeço muito se tu assistiu até aqui. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link da Amazon, do livro, do diário da Anne Frank. Se tu gostou do vídeo e quiser contribuir para o canal, compre através desse link, deixe seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Paz, amor e empatia. Bye!